Fala pessoal, hoje então vamos falar um pouquinho sobre Canudos, sobre a Guerra do Fim do Mundo. Então se liga aí no vídeo. Há pouco tempo eu falei um pouquinho sobre prêmios literários e que não tinha nenhum prêmio literário no Brasil que premiasse fantasia. Agora, recente, semana passada, a Dark Side Books lançou um prêmio literário, o Prêmio Machado. A Dark Side é uma editora especializada em publicar terror e fantasia. Então espera-se que seja isso que ela vá premiar, né? As inscrições são até setembro, então dá tempo de você se inscrever ainda. Ninguém sabe exatamente o que ela vai premiar, porque é o primeiro ano que vai ter esse prêmio. Então, se você tiver interesse em participar desse prêmio, vai lá no site da editora, acho que é premiomachado.com.br, e se inscreve lá que tá rolando esse prêmio. Tomara que ele premie fantasia ou terror, né? Eu acho que isso é uma falha que o Brasil não tem nenhum prêmio de fantasia nem de terror. Voltando então para a Guerra de Canudos. Para quem não sabe, né, a Guerra de Canudos foi um conflito que aconteceu em 1896, ou seja, bem no início da República, né? A República foi proclamada em 1889. Foi um massacre, né? O exército republicano matou todo mundo que morava em Canudos. Não se sabe exatamente quantas pessoas moravam em Canudos. Estima-se que mais ou menos 25 mil pessoas moravam. Foram contar o número de casas que havia em Canudos, eram mais ou menos 5 mil casas, e estima-se que mais ou menos 5 pessoas moravam em cada casa. É uma estimativa, não sabe exatamente o número certo. O exército republicano dizimou completamente a população de Canudos, e se você quiser saber um pouco mais sobre a história do Brasil, aconselho vocês a seguirem o canal Buenas Ideias. O Buenas Ideias faz um vídeo excelente sobre a Guerra de Canudos. Inclusive foi o canal Buenas Ideias que me fez apaixonar por história do Brasil. Eu tô lendo história do Brasil pra caramba, tô gostando demais. Aconselho vocês a seguirem esse canal se vocês quiserem saber mais sobre a história do Brasil. Eu não vou falar hoje aqui sobre a história da Guerra de Canudos. Bom, por que eu não vou falar sobre a história? Não sei se vocês se lembram, no vídeo passado eu falei sobre a trilogia da fundação do Asimov. E eu fiz uma reflexão sobre o livre-arbítrio. Porque o que eu acho? Eu valorizo muito o livre-arbítrio. Mas eu não sei se as pessoas valorizam exatamente o livre-arbítrio. E eu acho que Canudos é um bom exemplo disso. Bom, então o que acontece? Recentemente eu li o livro do Mário Vargas Llosa sobre Canudos. Chama A Guerra do Fim do Mundo, certo? O Mário Vargas Llosa se apaixonou pelos sertões do Euclides da Cunha, onde o Euclides da Cunha fala sobre a Guerra de Canudos. O livro do Vargas Llosa ele é mais fácil de ler. Ele acaba te prendendo um pouco mais, ele é um pouco mais romanceado. Mas o Euclides da Cunha escreveu simplesmente uma obra-prima. Tá? Então vamos deixar isso bem claro. Para quem não sabe, o Vargas Llosa ganhou o Nobel de Literatura em 2010, ele é um escritor peruano. E o que a gente vê quando a gente começa a ler sobre a história de Canudos? Você consegue perceber que você teve um monte de gente que acabou se reunindo em torno de uma figura messiânica, a figura do Antônio Conselheiro. Quando você começa a ler um pouco mais, você começa a perceber que o Antônio Conselheiro era um total e completo lunático. Bem louco. Para vocês terem ideia, o Antônio Conselheiro ele era sebastianista. Ele acreditava que o rei Sebastião é o último rei da dinastia de Avis e ia voltar para salvar o Brasil da República. Para quem não sabe, o rei Sebastião desapareceu em uma guerra contra o Islã, mais ou menos em 1480, 1478, mais ou menos nessa faixa, eu não lembro exatamente a data. Ele desapareceu e foi o último rei da dinastia de Avis. Depois o Portugal virou a parte da União Ibérica, para depois vinha a dinastia de Orleans e Bragança, né, que governou Portugal por muito tempo. Então esse rei ele desapareceu no meio da guerra. Obviamente ele morreu, né? Mesmo que não tenha morrido naquela época, agora já morreu. E morreu. E começou a surgir esse culto sebastianista, de que o rei Dom Sebastião voltaria ao lado de Jesus para conduzir o mundo para um mundo melhor. E o Antônio Conselheiro acreditava nisso. O Antônio Conselheiro ele era sebastianista. E ele dizia, e o povo acreditava, que ele tinha uma conexão direta com Deus. Por causa dessa crença que ele tinha uma conexão com um poder maior, com um poder mais alto, as pessoas seguiram ele. Então eles conseguiram construir em Canudos uma comunidade com milhares de pessoas trabalhando em prol do bem comum. Em uma região completamente miserável, era o interior da Bahia, era seco, era difícil de cultivar, e eles conseguiram criar essa comunidade onde eles conseguiam prosperar. Eles conseguiram prosperar trabalhando em prol do bem comum. O meu questionamento é, será que se uma pessoa normal, que as pessoas não acreditassem que era um mensageiro divino, falasse, ó pessoal, vamos fazer isso aqui,
tem esse terreno aqui, esse terreno devoluto aqui, essa terra devoluta, a gente pode ir lá, a gente pode cultivar, a gente pode criar carneiro, a gente pode vender o couro dos carneiros, a gente pode construir nossas casas lá, vamos trabalhar todo mundo em conjunto pelo bem comum? E será que se não tivesse essa figura messiânica, será que isso daria certo? Porque, na verdade, o que fez as pessoas trabalharem pelo bem comum foi essa crença que o Antônio Conselheiro falava com Deus, e que ele era um mensageiro divino. Por que a gente precisa acreditar que uma pessoa fala com Deus? Por que a gente precisa acreditar que um poder maior está mandando a gente fazer isso para a gente conseguir trabalhar pelo bem comum? Por isso que eu me pergunto se a gente valoriza tanto assim o livre-arbítrio. Quando você pensa, nossa, eu posso fazer o que eu quiser, eu quero ter o direito de escolha, é ótimo. Mas será que você realmente quer ter esse direito de escolha? Porque quando esse direito de escolha, em tese, é tirado das pessoas, quando as pessoas estão simplesmente seguindo os desígnios de um poder maior, as pessoas às vezes conseguem fazer uma coisa muito boa, coisas muito interessantes, conseguem de fato trabalhar pelo bem comum, contanto que isso seja a vontade do bem maior. Mas quem que sabe falar por Deus? Ninguém sabe, não existe uma conexão direta com o divino. Aí um cara completamente lunático que acredita que Dom Sebastião vai voltar, fala que tem uma conexão com o divino e consegue angariar dezenas de fiéis. E esses fiéis abrem mão do livre-arbítrio deles para trabalhar pelo bem comum. Será que precisa disso? Será que a humanidade precisa de fato de acreditar no bem maior para trabalhar pelo bem comum? Será que a gente não pode simplesmente trabalhar pelo bem comum porque isso é o certo, isso é o melhor, isso seria o ideal de se fazer? Uma coisa a se pensar. Então eu acho que a humanidade como um todo não valoriza tanto assim o livre-arbítrio. Eu acho que a gente acaba deixando... sei lá, eu acho que... Bom, enfim, eu não sei. Por isso que eu acho que... Eu acho que a gente merece exatamente toda a miséria que a gente está, porque a gente não é capaz de... Com o livre-arbítrio nosso, a gente não é capaz de construir um mundo melhor, né? Não sei. Eu fiquei pensando muito sobre livre-arbítrio. Desde que eu li a trilogia da Fundação e li a Guerra de Canudos, eu fiquei pensando muito sobre o livre-arbítrio e quais as escolhas que nós fazemos e por que nós fazemos essas escolhas. Então, sinceramente, se você acha que o mundo está ruim agora, provavelmente é hora de olhar para si mesmo e pensar, putz, por que será que a gente fez que deixou o mundo tão ruim assim? É o questionamento que eu faço, né? Uma discreta curiosidade aqui, para a população de Canudos, a cidade de Canudos não chamava Canudos, chamava Belo Monte. E eles conseguiam fazer umas correlações com as passagens da Bíblia lá, dizendo que tal lugar era o Monte Sinai, enfim, fizeram um monte de correlação esdrúxula lá com a Bíblia. É uma pena, eu acho uma pena que as pessoas só conseguiram trabalhar pelo bem comum porque seguiram um lunático como Antônio Conselheiro, e acho lamentável que a resposta da República foi dizer que esses caras eram monarquistas e massacrar todo mundo. Com certeza teria uma outra saída aí do que não o massacre, né? Sempre você tem que pensar não massacrar sua própria população, né? Porque se você for pegar, o exército simplesmente massacrou a população brasileira ali. É uma pena, é uma história, mais um episódio lamentável da história do Brasil. Espero que vocês leiam, espero que vocês gostem desse vídeo e um abraço a todos, tudo de bom.